Olá, muito bom dia a todos. Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2020. Essa é a live das 10h30 da SIC. O nosso convidado de hoje é o Charles Lustosa, que é advogado, membro da Comissão de Métodos Alternativos para a Resolução de Conflitos e da Comissão de Direito Empresarial da OAB, subseção de Cascavel. É CEO de câmaras privadas de mediação e arbitragem. E o tema do nosso encontro de hoje, MediaSIC, um novo canal de mediação e arbitragem. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, Charles. Muito bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Jean. Bom dia, amigos e associados da SIC, advogados e amigos que estejam aí assistindo a live de hoje. Sinto-me bastante honrado aí, Jean, com o convite e espero que a gente possa contribuir um pouco para trazer aí novas alternativas em relação a soluções de conflitos que estão aí no nosso dia a dia e neste momento aí de pandemia aumentaram ainda mais, né? Então, espero que a gente possa colaborar de alguma forma aí com quem estiver nos assistindo. Muito bom dia a todos. Eu sou o Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial e Industrial de Cascavel. Em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice, Genésio Pegoraro e de toda a diretoria, quero agradecer a todos que nos acompanham. Tenham um bom dia e tenho certeza que esse encontro de hoje vai trazer informações bastante esclarecedoras sobre esse novo serviço da SIC, né? O MediaSIC, que é um novo canal de mediação e arbitragem. Esses detalhes todos o Dr. Charles passa para a gente a partir de agora. Doutor, a SIC é uma entidade de vanguarda que acabou de completar 60 anos. Explique, por favor, o que é a MediaSIC e como se originou a ideia de criá-la. Veja só, Jean, eu vou falar de uma forma bem coloquial, aí não vou usar muito termos jurídicos ou números de leis e tudo, porque a nossa conversa é direcionada aí ao empresário, ao usuário que vai fazer uso desse sistema novo. Então eu já peço desculpas aos colegas advogados em relação a isso, tá? A MediaSIC, ela surgiu como uma ideia, a lei da mediação é de 2015 e a SIC teve a ideia de implantar uma câmara aqui dentro para a solução de conflitos dos seus associados e estendendo também depois isso aos também não associados da SIC. A ideia surgiu através de uma conversa do nosso presidente da SIC, aí, o Michel, com o Jurandir Parzianello, que é o presidente da OAB, e a gente já tinha o know-how disso fora da SIC e a gente resolveu trazer esse serviço aqui para dentro em uma parceria que foi celebrada em novembro do ano passado, após diversas reuniões com a diretoria da SIC, com a diretoria jurídica, explicando detalhadamente como funciona o serviço, quais as vantagens, o que ele proporciona ao empresário, ao usuário. E aí em novembro foi fechada esta parceria. Estávamos em fase de implantação quando começou a pandemia e fomos obrigados a paralisar por um tempinho até implantar software, criar tabelas, essa questão toda. E a demanda começou a aumentar por causa da pandemia. E aí a gente resolveu não esperar o intervalo da pandemia e implantar esse serviço de forma imediata, porque a gente tem certeza que vai trazer benefício aí para o associado, viu? Muito bem. É só para lembrar quem nos acompanha que se tiver alguma dúvida a respeito, né, desse novo serviço aqui da SIC, por favor, que dirijam seus questionamentos para cá, que o Dr. Charles, que é o nosso convidado de hoje, vai responder. Doutor, quais são os principais conflitos judiciais que essa Câmara de Mediação da SIC ajudará a resolver? Olha só, Jean, na verdade a mediação ela comporta a solução de todo tipo de conflito de direitos disponíveis, que são aqueles em que a pessoa pode transigir. Logicamente nós não vamos ter aí situações de direito penal, essas questões mais complexas não passarão pela Câmara. No âmbito da administração pública, questões tributárias, a legislação está avançando nesse sentido, também ainda não passará pela Câmara. Mas contrato de aluguel, compra e venda de imóvel, relações trabalhistas, relações familiares de separação, divórcios, inventários, questões ligadas ao agronegócio,
questões ligadas aos mais diversos tipos de atividades empresariais e atividades do dia a dia, questões do direito do consumidor, essas situações vivenciadas agora que muita gente fala aí em questionamentos em relação a contratos de aluguel. Todas essas questões podem ser trazidas para dentro da Mediasic para que, através da mediação, elas possam ser solucionadas, tá? A SIC já deixou um número à disposição aí, é o 3321 1470, né? Ele está linkado no WhatsApp também. Se alguém tiver interesse em fazer perguntas e tirar dúvidas, por favor, fique à vontade e já pode questionar. E o que a gente não responder agora aqui durante a live, a gente responde na sequência. Mais uma vez agradecer a quem nos acompanha. O nosso encontro de hoje debate o tema Mediasic, o novo canal de mediação e arbitragem. E o nosso convidado é advogado, membro da Comissão de Métodos Alternativos para a Resolução de Conflitos e da Comissão de Direito Empresarial da OAB Subseção de Cascavel e é CEO de câmaras privadas de mediação e arbitragem, o Dr. Charles Lustosa. Doutor, quem pode se utilizar desse novo serviço e, por favor, detalhe como ele passa a funcionar. Tá. Olha só, pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? A pessoa física ou a pessoa jurídica vai procurar a SIC. A SIC vai explicar para ela o funcionamento da Câmara, que funciona da seguinte forma. Nós temos um hall de mediadores cadastrados. Esses mediadores precisam ser credenciados. A gente toma o cuidado também de ter os mesmos credenciamentos que o Tribunal de Justiça exige lá. Eles têm que ter tido um curso de mediação. Normalmente o curso são 40 horas teóricas e em torno de 150 horas práticas, então são pessoas qualificadas. Neste hall de mediadores, a pessoa que provoca o procedimento, ela vai poder optar ali, o sistema já direcionar, a tua questão é trabalhista, já vai direcionar as pessoas que têm uma maior especialidade em direito do trabalho. A tua questão é de direito do consumidor, também já vai direcionar aí e selecionar 3 mediadores que sejam mais direcionados a esta área. E aí as partes, vai ser emitido o convite para a parte contrária, né, para a outra parte, elas vão eleger quem será o mediador do caso delas. Depois disso é realizado a sessão de mediação. Nesta sessão, pode ser 1, 2 ou mais, quantas forem necessárias, desde que o mediador perceba que as partes estão em condições de chegarem a um consenso. Ele vai promover a sessão, se precisar suspender, ele vai suspender e fazer outra em outro momento. Às vezes é uma questão, vamos usar aqui como exemplo, questão imobiliária. Precisamos mandar fazer uma avaliação de um imóvel. Suspende a sessão, volta na sequência e sempre que o mediador perceber que há possibilidade de composição, ele vai proceder dessa forma. Às vezes consegue se resolver numa sessão só, o que é ótimo, né? Que em uma única sessão você resolveu. E chegado no consenso, é lavrada a ata desta composição, que é um título executivo extrajudicial. Pode ser levado à homologação judicial e ele se torna um título executivo judicial. Por que isso é vantajoso? Porque as partes chegam num consenso por si. Não há uma decisão. Muitas vezes, né, Jean, e nossos amigos aí que estão nos assistindo, uma sentença ela vai por fim a um processo, ela vai decidir lado A ou lado B. E a parte insatisfeita, e sempre vai ter alguém insatisfeito com uma sentença, ela vai recorrer e recorrer e recorrer, e isso se protela no tempo de uma maneira que na autocomposição, aí, na mediação, isso não ocorre. Não ocorre por quê? Porque as partes chegam num consenso. Quando você se propõe a cumprir determinado acordo, você acaba cumprindo isso com maior facilidade, porque não foi uma coisa imposta, né? E isso torna o procedimento mais ágil, é mais barato, e põe fim, às vezes, não só a conflitos financeiros, às vezes as angústias, os problemas psicológicos da relação que gerou esse conflito, você consegue harmonizar e melhorar toda a situação aí, e não somente a parte financeira, tá? Caso a ata, infelizmente a composição não aconteça, seja lavrada aí uma ata negativa, então, né? Vai ser feita esta ata dizendo que as partes, após toda
a prática da mediação, infelizmente, não chegaram a uma composição, a um acordo, e qualquer das partes também poderá, daí, na sequência, ingressar em juízo, e ingressando em juízo ele vai pular a fase de conciliação lá no judiciário. Para você ter uma ideia aí, Jean, eu entrei com uma ação, não tenho receio de falar, um particular minha, que não conseguimos compor de jeito nenhum, né? E o serviço da Mediasic ainda não estava funcionando. Entrei com a ação em abril, foi marcada a primeira audiência de conciliação para setembro. Então nós já temos aí 6 meses para sentar numa mesa no judiciário e perguntarem para nós, tem acordo ou não tem? Se a parte fala, não tem acordo, vira as costas e vai embora. E aí vão marcar aí uma outra audiência para talvez daqui mais uns 6 meses, 1 ano. Só aí a gente já perdeu mais de 1 ano de processo. Então, mesmo que não dê acordo na Câmara de Mediação, você já pula esta etapa. Você já vai direto para a instrução processual, caso isso precise ser um processo judicializado lá no judiciário. Então, as vantagens são bastante, viu? O procedimento é mais ou menos esse aí. Quem nos acompanha na live das 10h30 de hoje, terça-feira, 16 de junho, é o Dr. Charles Lustosa, que fala com a gente sobre Mediasic, um novo canal de mediação e de arbitragem. Quero agradecer a Luciana Chemin, que acabou de enviar um questionamento assim, que é aqui para a gente, que é o seguinte, doutor. Como podem os advogados, né, se inscrever para atuar na Mediasic? Queria agradecer a Luciana, ela é também uma ativista da pacificação de conflitos aí. Pode ser de várias formas, Luciano. Ou entra em contato direto aí no telefone 3321-1470, que é o telefone da Mediasic. Ele também é o WhatsApp, caso vocês queiram, vocês podem contactar via WhatsApp. Ou ainda você pode entrar na plataforma da Mediarb, que é o www.mediarb.com.br, que a Mediarb é a gestora do sistema aí da Câmara da Mediasic. Na Mediarb você vai ter lá no site a forma de entrar em contato conosco e de cadastrar o seu currículo. Uma vez cadastrado o seu currículo, a gente vai fazer a análise dele e habilitar na plataforma como mediadora. Lembrando que exige aquela qualificação do curso de mediação e as horas práticas também, tá? Um outro detalhe muito importante aqui, Jean, que a gente precisa diferenciar um pouco o que é mediação e o que é arbitragem. Na mediação, o mediador ele não profere decisão, ele vai estabelecer um ambiente e uma conversação de forma harmônica que levem as partes envolvidas a solucionar o seu conflito, não só a parte financeira dele, como eu falei anteriormente, né? Já na arbitragem, você tem uma pessoa técnica que vai decidir a questão. Então, ela vai proferir uma decisão neste conflito. Então, por isso que a arbitragem é um pouquinho diferente. Mas também tem vantagens em relação ao judiciário, a arbitragem, porque você vai ter um técnico. Vamos supor de novo que nós estamos lá discutindo um processo que discute um erro médico, uma ação contra médico, contra hospital, alguma coisa assim. No meio desse processo, se ele for judicial, o juiz vai nomear um perito, um médico, para ele fazer uma análise técnica e, com todo respeito a todos os peritos e ao judiciário, eu não vi nenhum juiz até hoje contrariar o laudo do perito. Por quê? Porque ele é a pessoa habilitada a analisar aquela questão. Então, na arbitragem, ao invés de você ter isso no judiciário, você já tem isso na esfera privada. O árbitro já vai ser um especialista, um técnico. Num caso desse, já vai ser um médico especialista da área que está sendo debatida ali, e ele vai proferir o parecer dele, que seria mais ou menos o mesmo parecer que ele daria dentro de um processo judicial, e o juiz depois daria a sentença. A vantagem é a velocidade e os custos, e o tempo que você demora, a praticidade e outras coisas. Quero mais uma vez agradecer a todos que nos acompanham, fazer um convite para os nossos próximos encontros diários, sempre às 10h30, aqui no canal da SIC no Instagram, a SIC Cascavel. Amanhã, quarta-feira, nós teremos a participação do empresário graduado em administração e presidente da Garante Oeste, que vai falar sobre Sociedade de Garantia de Crédito estende a mão à sua empresa. Na quinta-feira, a Elisângela Rosa, que é administradora e que é consultora do Sebrae, falará sobre Oeste Compra Oeste, uma campanha de estímulo, né, ao comércio local. E na sexta-feira, o arquiteto e empresário Mário César Costenaro, ex-presidente da Cassiopar,
falará sobre o associativismo diante da maior crise contemporânea. O nosso convidado de hoje nasceu em São Paulo, mas desde muito cedo, né, mora em Cascavel, praticamente a vida toda, como ele colocou para a gente aqui no início. Ele é casado, não tem filho, tem 43 anos, é advogado, membro da Comissão de Métodos Alternativos para a Resolução de Conflitos e da Comissão de Direito Empresarial da OAB, subseção de Cascavel, e CEO de câmaras privadas de mediação e arbitragem, o Dr. Charles Lustosa. Mais uma vez, lembrando a todos que podem mandar perguntas aqui para o Dr. Charles, tá bom? Uma questão importante nesse processo todo de mediação, doutor, é em relação aos custos, né, que são muito diferentes se você optar, né, pela justiça convencional. Eu gostaria que o senhor detalhasse isso. Exato, Jean. Eu até trouxe aqui, e eu gosto muito de usar, 2 pequenos gráficos aí. Não vou falar só relação aos custos financeiros. Vamos colocar o custo do tempo, o desgaste emocional, também o desgaste financeiro é importante, lógico, mas imaginemos um processo judicial, gente, onde você tem inúmeros recursos, onde você tem que, a cada ato, desembolsar taxas e valores. Então a gente tem uma pizza aqui, um gráfico pizza, mais ou menos assim, ó, que tem aqui inúmeros atos que vão ser praticados, isso aqui se protela no tempo e se protela também na questão financeira. Já na mediação, a nossa pizza fica assim, ó. Nós temos 3 questões. A pessoa já sabe quanto ela vai gastar quando ela inicia o procedimento. O que ela vai pagar? Ela vai gastar a taxa de registro, que você registra o procedimento, vai mandar aí as notificações que tem que mandar, a manutenção da estrutura. Ela vai pagar uma taxa do mediador, né, que são os honorários do mediador, que vai presidir a sessão, e também a taxa administrativa, que esta seria a remuneração da Câmara, né? Fica aí algo em torno de 2% do valor do conflito, com um piso mínimo na taxa de administração na Mediacic em torno de R$500 e um teto máximo. Vamos supor que você tem lá uma ação de R$1 milhão, um conflito de R$1 milhão, que 2% daria em torno de R$20 mil para os associados da SIC, isso é limitado em 10. Então você tem um piso e um teto e você já sabe que você vai gastar de acordo com o percentual da sua causa enquadrado nesse piso e nesse teto. Já num processo judicial normal, você vai gastar lá a taxa de distribuição, o FUNREJUS, a taxa do cartório, a taxa do oficial de justiça, tem que expedir ofício, tem que remeter os ofícios via correio. Cada ato que você vai praticar, você tem uma despesa. Então, a vantagem financeira é grande. A vantagem que também nas câmaras tem o sigilo. Então, enquanto o processo judicial é público, o procedimento dentro de uma câmara de mediação ou de arbitragem, ele é sigiloso. Então, não existem certidões, né? Se alguém vai buscar aí investigação sobre a empresa ou sobre a pessoa e vai no judiciário, vai buscar uma certidão e lá os processos são públicos, vai ser uma certidão com todos os processos que aquela pessoa tem. Já aqui na esfera particular, na Câmara de Mediação ou na de arbitragem, não existe certidão. E como a legislação obriga que deve ser sigilosa a questão, então ela não tem como outras pessoas ficarem sabendo, né? Isso não sai, não vaza do alcance da Câmara e das partes envolvidas tão somente. Você tem aí um controle total das custas, como eu expliquei, porque quando você entra com uma ação normal no judiciário, você não sabe quanto você vai gastar, né? No final você ainda tem lá a sucumbência, tem os honorários de sucumbência e as custas finais do processo. Na Câmara de Mediação você já sabe, já tem essa noção desde o início, olha, o meu procedimento vai custar X, e é aquilo e pronto. Você tem um menor tempo, né, de resolução, como eu te expliquei aí da minha audiência de conciliação, 6 meses somente para uma audiência de conciliação. Numa Câmara privada, aí, se for arbitragem, a legislação já prevê o limite de 6 meses para a resolução completa da questão. E no caso da mediação, o tempo ainda é mais curto, em torno de 30 a 60 dias, você consegue esgotar o procedimento de mediação e aí você já sai dali ou com uma composição efetivamente celebrada, ou ainda que não saia com uma composição,
Se a ata for negativa, você vai pular aquela fase do judiciário de 1 ano, de toda a fase conciliatória, que demora aí bastante tempo também, né? Uma coisa muito importante, Jean, que eu não mencionei até agora aí, e agora falo aos colegas advogados aí de Cascavel e região, tá? Na verdade do Brasil inteiro, porque o procedimento pode ser online também, tá? A legislação, a lei da mediação, ainda não obriga a participação do advogado, a parte pode fazer isso sozinha. Mas já existem projetos de lei para alterar o artigo da lei da mediação, prevendo a obrigatoriedade da participação do advogado. Nós aqui na Mediasic, e isso também foi uma conversa desde o início lá da criação da Mediasic, Jean, tanto com a SIC na pessoa do Michel e do Genésio, com a OAB na pessoa do Jurandir, e também é uma prática nossa, das nossas câmaras, a gente exige a participação do advogado. Porque a parte vai estar assistida, ela vai ter uma maior segurança no que ela está decidindo e na composição que ela está fazendo, e gera também a segurança jurídica, né? Amanhã ou depois, fui ingressar no judiciário para dizer que fui coagido ou alguma coisa, você estava devidamente assistido pelo seu advogado, com a participação dele e com a intervenção dele nesse acordo, nessa composição. Então, assim, além da segurança jurídica que isto gera, para os advogados é um novo nicho de mercado, tá? Por quê? Digamos que eu, advogado, entrei com uma ação que vai demorar aí 5 anos, 10 anos, 15, existem processos que duram aí um monte de tempo, vários anos, não por culpa simplesmente do judiciário. O judiciário tenta fazer a coisa da melhor forma possível. A gente tem juízes e servidores excelentes aí à disposição. Só que a quantidade de recursos, a quantidade de intercorrências dentro de um processo, o volume processual atrapalha o andamento das coisas, né? E aí, dentro da Câmara privada, o advogado pode até estabelecer uma rotatividade maior dos seus honorários. Eu vou cobrar X% para receber lá no êxito, no final de um processo que vai demorar 5 anos, 10 anos, não sei quanto vai demorar. E aí, numa Câmara privada, eu sei que no máximo em 6 meses, se for arbitragem, se for uma mediação, 2, 3 meses, eu posso negociar com o meu cliente um percentual, talvez até um pouco menor, aí vai de cada negociação entre cliente e advogado, né? Porque eu sei que eu vou ter um giro mais rápido disso. E a partir do momento que a Mediasic, a Câmara, exige, por causa da segurança jurídica, a participação do advogado, isso se torna um mercado a mais para a advocacia, né? Então, isso também seria mais uma vantagem. Os processos são modernos, prevêem aí, como eu já frisei, não somente a solução do conflito no aspecto financeiro, dinheiro, mas às vezes tem ações, e eu já tive ações, questões de direito médico, onde a parte queria um esclarecimento sobre o que ela estava pagando. E acabou virando uma demanda, uma ação. Não é que ela não queria pagar, mas ela queria um esclarecimento do que exatamente ela estaria quitando naquele procedimento médico que ela sofreu. Veja só, isso se resolve com uma facilidade muito grande dentro de uma esfera privada, né? Não precisa ter um processo que vai marcar uma audiência para daqui não sei quantos meses, para a parte chegar lá. Então é uma coisa que você faz a pacificação social de uma forma mais ágil, resolvendo também as outras questões que não somente a financeira. A resolutividade é muito grande, muito maior do que o judiciário, porque como a gente frisou antes aí, né, Jean, uma sentença que vai ter um recurso, ela põe fim a um processo, mas ela não põe fim à angústia de quem viveu aquele fato, aquela situação, né? E às vezes dentro de uma câmara privada você consegue restabelecer isso tudo, você resolve um conflito de uma maneira mais ampla. Então você atinge um resultado muito maior do que simplesmente uma sentença imposta, né? Doutor, eu acho que o que eu vou te pedir agora complementa aquela pergunta da Luciana Chemin, que ela quis saber como o advogado pode se inserir, né, na Mediasic. Mas quem efetivamente, doutor Charles, pode ser mediador? Veja só, quem pode ser mediador não precisa ser formado necessariamente em direito, a pessoa pode ter outra formação, ela vai ter que ter o curso de mediação. Normalmente o Tribunal de Justiça aí de todos os estados acaba promovendo, tem sido bastante fomentado essa questão das câmaras privadas de mediação,
especialmente nesse momento de pandemia, porque vai aumentar muito o volume de demandas no judiciário, então eles também têm incentivado isso tudo. A pessoa vai ter que fazer o curso, que no caso aqui do nosso estado do Paraná tem cursos do Tribunal de Justiça, tem outros cursos da esfera privada também. Normalmente são 40 horas de aula teórica, aí a pessoa tem mais 150 horas de aulas práticas aí, né, que ela vai acompanhar mediações ou como mediador ou como ouvinte, como uma pessoa que está assistindo. Depois disso ela faz o cadastro. No caso do Paraná, ela vai estar cadastrada lá no Tribunal de Justiça. A maioria dos nossos mediadores cadastrados na Mediacic também são cadastrados no Tribunal de Justiça, mas não é uma obrigatoriedade, tá? Aí isso vai acontecer de acordo com o interesse da parte. Às vezes ela fez o curso numa instituição privada que fornece cursos de mediador, e ela tendo o certificado de conclusão do curso aí, ela pode se inscrever na nossa plataforma. A forma de acesso é no 3321-1470 ou no www.mediarb.com.br. Muito bem, obrigado, doutor. Uma outra questão importante é quando efetivamente começam, né, os trabalhos da Mediacic, os benefícios gerados pela administração de conflitos e quando o procedimento de mediação é encerrado. Então são três, na verdade, né, doutor? Três perguntas em uma só. Veja só. A Mediacic está começando as suas atividades a partir de agora, a partir desta semana, né? Vocês podem procurar o número de telefone na SIC mesmo. As vantagens, elas são inúmeras, como eu frisei antes aí, em relação a colocar fim ao processo como um todo. Em relação ao sigilo, temos aí empresas nesse momento de pandemia, Jean, que precisam de financiamento bancário. Aí o banco exige uma certidão lá do fórum. Vai puxar a certidão, tem um monte de restrições. Se ela estiver discutindo procedimentos numa câmara privada, não vai ter certidão. Ela vai conseguir, nesse momento de dificuldade, o seu financiamento. Tem o sigilo, né? Que os procedimentos são sigilosos. Somente as partes envolvidas no procedimento é que terão acesso às informações dele. Essas informações, as sugestões, as tratativas dentro da Câmara, mesmo que não haja uma composição entre as partes, depois essas propostas, as tratativas dentro da Câmara não podem ser usadas lá no Judiciário. Então não adianta chegar depois, mas lá na Câmara ele me propôs um acordo de 50 e aqui ele está propondo 40. O que aconteceu dentro da Câmara ficou dentro da Câmara. Outra vantagem importante é a questão do controle de gastos. A questão da agilidade de tempo é muito importante, é muito vantajoso. A valorização aí do advogado para a parte da advocacia, um novo nicho de mercado, né? Os procedimentos eles são curtos, a mediação em torno de 30 a 60 dias. Uma questão bem importante, já que eu não coloquei antes aí, é a questão de que, num primeiro momento, o procedimento ele é todo voluntário, tá? Então, a parte que procurar a Mediacic, a gente vai emitir um convite para a parte contrária, para que ela venha participar, venha conhecer o procedimento. É feita uma reunião aí de pré-mediação para explicar todo o funcionamento da Câmara e aí depois se inicia o procedimento em si, né? Mas, digamos que a partir de agora, empresas, empresários, profissionais das mais diversas áreas, resolvo incluir uma cláusula no seu contrato de prestação de serviço, ou no seu contrato comercial aí em geral. Ela coloca lá uma cláusula, vamos citar como exemplo aqui, uma concessionária de veículos, ou uma imobiliária, ou clínicas médicas, coloca lá no final, onde no seu contrato normalmente todo mundo está acostumado a ver lá, as partes elegem foro da comarca de Cascavel para dirimir ou discutir quaisquer questões oriundas do presente contrato. Nesse local, ou na parte interna do contrato, você pode incluir uma cláusula dizendo que o teu contrato, se tiver alguma questão em relação a ele, ela vai ser primeiro encaminhada para a Mediacic. Então, a partir do momento que isso consta no contrato, é vontade das partes, o que vai acontecer? A parte não vai poder mais simplesmente ajuizar a ação. Ela corre um risco enorme se ela simplesmente ajuizar, porque
porque o judiciário vai extinguir o processo, porque lá dentro do contrato dela tem uma cláusula prevendo um juízo arbitral ou uma câmara privada de mediação para a solução daquele conflito, daquele litígio. Então, o que vai acontecer? Primeiro, ela tem que passar pela câmara para depois ingressar no judiciário. E aí é uma forma também de você diminuir um pouco essa quantidade de demandas que vão aportar e estão aportando no judiciário neste momento. E a questão da resolutividade nas câmaras é enorme, né? Então você acaba tendo uma solução mais barata, mais rápida. Ela se torna obrigatória quando você coloca no contrato, né? E você tem a resolutividade de uma forma, a entrega da prestação aí do seu conflito de uma forma mais rápida. O que isso gera também? Isso gera o contentamento das partes envolvidas, né? Que, digamos, olha, eu sei que eu tenho um processo que, sei lá, não tenho uma grande perspectiva de ganhar, eu sei que bati meu carro, eu sei que eu vou ter que pagar, eu estava errado. Vou ficar anos discutindo, isso vai encarecer o processo, né? Isso vai gerando juros, vai aumentando o valor da minha dívida. Se eu tiver numa câmara privada, o procedimento é rápido, é célere. Eu vou conseguir resolver isso de uma forma mais rápida, né? O que mais que tem de vantagem aí? Evita a judicialização, o controle das partes, os custos, a privacidade, temos uma autonomia de vontade, né? E também tem o livre acesso aos métodos contenciosos. Essa questão de colocar no contrato, Jean, que torna daí uma coisa obrigatória a passagem pela Câmara de Mediação, eu vou citar um exemplo aqui. Eu estava no final de 2019 num congresso em Brasília relacionado ao direito de saúde, que não tem nada a ver com mediação, com arbitragem, onde estavam lá diversos ministros e desembargadores, e lá o assunto nem era este, mas todos os palestrantes já abordavam esta questão, dizendo, olha, as partes têm que procurar, antes de cair no judiciário, de desaguar numa demanda no judiciário, outros métodos para a solução dos seus conflitos. E os principais aí são a mediação e a arbitragem. Existem outros, tem a justiça restaurativa, tem a constelação familiar, tem várias portas aí que as pessoas podem procurar para não cair no judiciário. Também, veja só, mas a Câmara prega que o judiciário não atende a necessidade da população em relação às demandas, aos conflitos? Não, claro que atende. E atende muito bem, se for diante da estrutura e do que eles têm à sua disposição, atende. Mas o problema é que, devido ao volume, devido à estrutura, a quantidade de servidores, a quantidade de juízes, isso acaba se protelando, a quantidade de recursos, de procedimentos, a quantidade de despesas que tem, isso acaba se protelando no tempo. O que numa câmara privada você consegue controlar mais facilmente aí, e isso não ocorre. Então, acho que as principais vantagens estão aí, viu, Gê? Obrigado, Charles. Tem uma outra questão aqui que segue na mesma linha do mediador e eu entendo que vai complementar isso e deixar ainda mais claro para quem nos acompanha, doutor. Quais são as principais diferenças entre mediador, conciliador e árbitro? Veja só. O conciliador ele vai atender lá na audiência de conciliação, ele vai tentar promover a pacificação entre as partes, o acordo entre as partes, mas na prática isso hoje funciona e não é mentira, e a gente vê que a maioria dos advogados até às vezes não assimilam, não gostam muito de uma audiência de mediação porque ela é um pouco mais demorada, porque na prática a conciliação você entra numa audiência e o conciliador pergunta, tem acordo ou não tem? Isso demora em torno de 5 minutos e a parte vai embora se não tiver acordo, se tiver acordo lavra uma ata e pronto. O mediador, ele vai criar ali todo o ambiente, toda a situação, ele vai dialogar, ele vai ouvir as partes, ele não tem ciência antes do procedimento, daquela sessão de mediação, do que envolve, para ele poder manter também a imparcialidade dele no conflito. Ele não vai, por isso também da importância do advogado, ele não vai opinar, ele não vai dizer façam isso ou façam aquilo. Quem vai chegar nessa decisão são as partes. O mediador vai intermediar a locução disso, ele vai ouvir, ele vai tentar dirimir as angústias dos envolvidos, ele vai colaborar com ambos os advogados das partes para tentarem chegar numa resolução. E então o mediador vai propiciar este ambiente para que a composição ocorra, a autocomposição.
E já o árbitro é aquela questão mais técnica que eu expliquei lá no começo. O árbitro é uma pessoa técnica da área do conflito. Se for uma coisa do direito da área médica, provavelmente um médico. Se for uma questão relativa à construção civil, um engenheiro, alguém que seja um expert, um perito da área que está sendo ali deliberada. E esta pessoa, essa sim, vai proferir uma decisão, e essa decisão faz lei entre as partes. O juízo arbitral, ele prevê a irrecorribilidade aí das decisões, né? Então, uma vez decidido pela legislação da arbitragem, também não terá acesso ao judiciário àquela questão. Então, a diferença principal do árbitro e do mediador é que o árbitro profere a decisão, profere o parecer dele. E o mediador não, ele propicia para que as partes cheguem a uma autocomposição. E o conciliador é aquele que estabelece lá a sessão ou audiência de conciliação. Muito bem. Mais uma vez agradecer aqui a presença do Dr. Charles Lustosa e lembrando a todos que nós estamos tomando, né, todas as medidas protetivas necessárias. Nós estamos aqui na SIC numa sala bem ampla e estamos tomando uma distância razoável, né? E o Dr. Charles chegou aqui usando a máscara dele, né, que é um recurso extremamente necessário nesses dias, né? Doutor, como funcionam as sessões de mediação e arbitragem? É possível distinguir? Claro. Veja só, gente. Na sessão de mediação, as partes vão eleger lá um mediador, dentre aquela lista que a gente tem, direcionado para a área mais ou menos do conflito. Vai ser selecionados lá 3. A parte escolhe quem vai ser. Se ela não escolher, ela faculta isso a outra parte, a parte contrária à escolha. Ou ainda, nenhuma das partes querendo escolher, o próprio sistema, ele é randômico, ele vai selecionar a pessoa cuja o currículo se enquadra melhor naquele conflito. Vão ser estabelecida uma sessão de pré-mediação, onde vai ser explicado como funciona todo o procedimento. É aconselhável que as partes já estejam aí com os seus advogados. O advogado, nesse momento, a gente até faz uma brincadeira aí, que o advogado ele gosta de litígio. Por quê, né? Porque na academia de direito, a gente que fez faculdade de direito aí, a gente aprende a litigar. A gente não aprende a autocomposição. Agora, a partir de julho de 2019, foi introduzida na grade disciplinar do curso de Direito a disciplina de mediação. Até então não existia. Então, uma quebra de paradigma aí para o advogado, né? Ele vai ter que compreender que é um pouco diferente do que a gente aprendeu nos bancos escolares, né? Aí é explicado, então, para o advogado esse pré-procedimento, no pré-procedimento tudo que vai acontecer, e aí é marcada a data para a sessão. As sessões duram entre 1 e 3 horas, não é uma coisa rápida. Por quê? Porque tem que conversar bastante, tem que dirimir as questões como um todo, né? E aí, se chegar numa composição, numa primeira sessão, é lavrada a ata da composição feita. Se precisar suspender, como eu mencionei lá no começo, preciso fazer uma avaliação imobiliária, preciso fazer uma análise técnica de médico, de odontológica, qualquer que seja aí a questão, precisamos suspender por algum motivo. Você suspende isso, volta depois, de acordo com o calendário de sessões, numa outra sessão, e dá continuidade no procedimento da onde ele parou. Os advogados têm acesso a isso através de uma plataforma que a gente disponibiliza, um software que se chama Mediarb Web. É mais ou menos no mesmo sistema de funcionamento do Projude do Estado do Paraná. Então ele pode acessar o procedimento a qualquer momento. O procedimento pode ser online, pode ser o advogado no escritório dele, a parte na casa dela, na empresa dela, onde ela estiver. O mediador vai estar na Câmara sempre, tá? Então o mediador ele estará com presença física na Câmara, mas o procedimento pode ser online. Ao final disso, é feito a ata. Se a ata for positiva, ela é título executivo extrajudicial. Se a parte não cumprir,
isso você já pula toda aquela fase de conhecimento do processo, você já entra direto na execução. Ela pode ser também levada à homologação judicial, e aí esta ata será um título executivo judicial, ele tem uma força de uma sentença, né? Que também poderá ser executado em caso de descumprimento, com as regras aí dos títulos executivos judiciais, então. E ainda, se a ata for negativa, chegou no final das sessões, realmente, olha, não tem consenso aqui, não tem acordo, é lavrada essa ata negativa, e a parte que quiser judicializar, é entregue e disponibilizada esta ata para cada uma das partes, com a assinatura de todos, e a parte que quiser judicializar a questão vai ter a economia de tempo, né? Daquela questão de pular toda a fase conciliatória do processo. Então essa parte, ainda que dê tudo errado na Câmara Privada de Mediação, você ainda terá a vantagem em relação a pular a fase conciliatória num processo judicial. Isso serve para todas as esferas, tá, Jean? Tanto na Justiça Estadual, na Justiça Trabalhista, na Justiça Federal. Questões tributárias do fisco ainda não são objetos de mediação na Câmara Privada, mas a legislação prevê a criação de câmaras públicas para tratar dessas questões. E tem também uma legislação nova aí que saiu em agosto do ano passado, não lembro de cabeça, acho que até tem aqui, Lei número 13.867, de agosto de 2019, que prevê que as questões de desapropriação de áreas pelo interesse público, então aí Prefeitura, Estado ou a União, precisa desapropriar uma área. Essas tratativas já podem ser feitas em câmaras privadas de mediação e arbitragem. Então, olha só, você teria um processo aí que ficaria anos discutindo o valor, avaliação do imóvel, da desapropriação, recorre, volta processo. Numa câmara privada você consegue estabelecer o valor disso de uma forma rápida, a parte chega num consenso com o ente público e a desapropriação acontece de uma forma muito mais célere. Quero mais uma vez, em nome da diretoria da SIC, agradecer a todos que nos acompanham. Essa é a live das 10h30 da SIC, hoje terça-feira, 16 de junho. E o assunto em debate aqui, MediaSIC, o novo canal de mediação e arbitragem, que é uma parceria da Associação Comercial com a MediaArb. E o nosso convidado é o advogado Charles Lustosa. Doutor Charles, agora eu vou apresentar aqui duas perguntas, né? O senhor responde uma, depois eu faço a outra, que são extremamente pertinentes, né, ao contexto apresentado aqui. A primeira delas é do Fred Júnior de Souza, a quem eu agradeço a audiência, que ele pede o seguinte: é possível, doutor, fazer uma mediação e depois, caso permaneçam questões pendentes, entrar com a arbitragem, ou só é possível escolher uma delas? É possível sim, doutor Fred. Obrigado aí pela pergunta muito pertinente. Já dá para prever tanto contratualmente, ou ainda que não esteja previsto contratualmente, aí a gente cai na esfera da voluntariedade, né? Você faz o convite para a parte comparecer, mas é plenamente possível tentar as soluções de forma escalonada. Eu vou primeiro para a Câmara Privada de Mediação, não cheguei numa autocomposição, vou submeter isto à arbitragem. Nesse primeiro momento, a MediaSIC está trabalhando com a mediação, tá? Mas em Cascavel, a MediaArb, que é a empresa parceira, já tem Câmara de arbitragem também. Mas você pode trabalhar da forma escalonada sim. Faz primeiro a mediação, não chegando no consenso, eu parto para a arbitragem e aí lá eu consigo resolver o conflito que não tinha sido resolvido antes. E também, desculpe atrapalhar aí, Jean, também pode ser o seguinte: você pode ou fazer só a mediação ou fazer só a arbitragem direto. Você não precisa também passar por uma e depois por outra. Você pode optar por qual sistema você prefere. A doutora Patrícia Paz, ela pede o seguinte: se é possível esclarecer a situação de cabimento ou não de recurso em face do termo que tem força de título executivo extrajudicial. Obrigado, doutora Patrícia, também pela pergunta, né? Então, veja só, o título executivo extrajudicial, se ele for descumprido, na Câmara não tem recurso, tanto na mediação quanto na arbitragem não existe recurso, e até por isso que ela é um pouco mais célere. Descumpriu, eu vou cair numa fase de execução, vou cair num processo de execução dentro do judiciário, aí vai seguir as regras normais lá dentro do judiciário. Porém, vai ser muito mais difícil, por exemplo, você alegar alguma nulidade, uma desconstituição do título ou alguma coisa nesse sentido,
porque a segurança jurídica que traz o procedimento impede isso, né? Mas vai caber os seus embargos à execução, da decisão disso, vai caber o recurso lá no judiciário sim depois, tá? Na Câmara Privada não existe a fase recursal. Doutor, que contribuições à mediação, esse instrumento considerado tão ágil e moderno, pode oferecer à justiça convencional que está repleta de processos? Veja só, Jean e nossos amigos aí. Eu li uma reportagem no final de semana, se não me engano era da revista Veja, que somente na esfera trabalhista, no momento de pandemia agora, já temos demanda que envolve um volume financeiro de 1,4 bilhão de reais. Por causa da suspensão das atividades, por causa da redução da carga horária, por causa dessa questão toda que envolveu a pandemia. No judiciário, segundo o CNJ, também pesquisas aí relativas ao ano passado, temos no Brasil mais de 80 milhões de processos em andamento. Então, o judiciário fica assoberbado e nesse momento de pandemia vai estar ainda mais assoberbado, vai ter muita demanda no judiciário, o que vai provocar uma lentidão ainda maior, porque a estrutura não comporta isso tudo, e a Câmara Privada consegue colocar um fim nisso de uma forma mais ágil. A iniciativa privada, a autocomposição, seja a mediação ou até mesmo a arbitragem, coloca um fim nisso de uma forma muito mais rápida. O que isso proporciona para as pessoas, para as partes envolvidas? O não acréscimo aí de juros e multas, a dívida não vai crescer exorbitantemente. As partes vão ter uma solução também aí dos seus conflitos de forma psicológica, né? Também influencia aí no psicológico das partes envolvidas. A solução é mais ampla, né? Resolve as angústias, como eu expliquei antes aí. Eu já vi casos de ação em que a parte queria que o médico explicasse o que ela consumiu naquele período que ela ficou internada. E aí, em razão disso, tinha um conflito que ficou uma ação meses para que se tivesse uma audiência de conciliação para daí descobrir que era isso que a parte queria. Na verdade, ela até concordava em pagar, mas eu quero saber o que eu estou pagando, né? Então, são as tratativas dentro da iniciativa privada promovem a celeridade que nesse momento de pandemia eu acho que é de fundamental importância, viu? Sem contar os inúmeros outros benefícios aí, né? Doutor, e seguindo nessa mesma linha, como deverá ficar o judiciário no pós-pandemia? Quais são, né, nesse sentido, as expectativas, né, do setor jurídico? Olha só, hoje no judiciário a gente tem alguns andamentos de forma virtual, ainda um pouco tímidos por causa do funcionamento disso, né? E até concordo que não tem como avançar tanto nesse sentido, o avanço já foi grande, muito grande. Audiências de conciliação, por exemplo, da Justiça do Trabalho e até na esfera estadual também, na federal isso já era feito há algum tempo, estão sendo feitas audiências no ambiente virtual, as de conciliação, mas num processo onde vai ter audiência de instrução. Apesar de alguns juízes estarem designando audiência de instrução, os advogados têm se manifestado de que é impossível, porque você vai depender de testemunhas, por exemplo, né, numa produção de prova oral, e aí você vai ter a testemunha dentro do escritório do advogado, junto com a parte, com as outras testemunhas. Então o funcionamento fica bastante complicado nesta questão da audiência de instrução. E aí o que acontece? O processo para, não tem como marcar a audiência de instrução nesse momento de pandemia. Ou ainda se marcar e as partes se manifestarem que não concordam e não tem estrutura para fazer isso, o processo vai parar. E nisso vão chegando outros processos e outros. O sistema, a gente falava bastante no começo da pandemia do colapso do sistema de saúde, o sistema judiciário também corre esse risco em relação a isso, né? Logicamente, não são diretamente vidas momentâneas que estão sendo definidas ali dentro, como no caso do colapso na área de saúde, mas são vidas que são discutidas lá dentro dos processos, ainda que isso se prolongue no tempo. E de que vale, de repente, uma decisão daqui 5, 10, 20 anos aí, a pessoa vai ficar litigando com aquela angústia sem resolver a situação. Será que não vale mais a gente procurar a iniciativa privada dentro de 6 meses numa arbitragem ou dentro de 2 meses dentro de uma mediação aí? Eu resolver o meu conflito, eu tocar a minha vida, seguir em frente, né?
sem levar aquilo comigo, sem levar aquela angústia, aquela pressão psicológica do mandamento processual aí para o meu dia a dia, né? Isso interfere como um todo na vida das pessoas. Vou usar um outro exemplo aqui, que já aconteceu em câmaras aqui de Cascavel, de litígio judicial que estava aí 18 anos de processo, com meia dúzia, 6 processos em andamento, várias partes envolvidas, onde na sessão de mediação, obviamente que não numa só, daí porque eram muitas partes, aí você começa a ouvir um pouquinho de cada um, mas as partes chegaram num consenso e em questão de 2 meses botaram fim a 6 processos que estavam em andamento há 18 anos, desculpe, e cada um seguiu a sua vida, cada um toca a sua vida com a parte financeira que lhe cabia e com as angústias daqueles 18 anos resolvidos. Então, fica aquela indagação, né? Será que vale a pena eu litigar tanto? Eu falo também em processos de inventário, né? Às vezes muitos herdeiros, às vezes os bens vão se deteriorando, vão se desgastando, se perdendo no decorrer do tempo, porque o processo demora. E se isso fosse tratado numa câmara privada, isso seria resolvido muito mais rapidamente e liberando as partes para cada um tocar a sua vida como melhor entender, né? Essa é a live das 10h30 da SIC. Hoje o nosso assunto, MediaSIC, o novo canal de mediação e arbitragem. E o nosso convidado é o advogado Charles Lustosa. Doutor, só para informar aqui quem nos acompanha que a SIC tem uma série de produtos, né, novos e tecnológicos que podem ajudar muito as empresas, né? Nós temos a SIC Labs, que é uma aceleradora e um hub de inovação que aproxima as empresas desse mundo tecnológico. E o serviço mais recente é o ASIC Market, que é uma plataforma que vai inserir as empresas, né, no e-commerce, que é o comércio eletrônico, né? Então, aqui na SIC é possível obter, né, todas essas informações e aderir a esses serviços, né? São só alguns de um enorme portfólio que a Associação Comercial coloca à disposição dos empresários. Doutora, nesse projeto que é a MediaSIC, que é essa câmara, né, esse novo canal de mediação e arbitragem, nós temos aqui um parceiro que é a Mediarb. Eu gostaria que o senhor informasse o que é a Mediarb e também do papel social que ela desempenha. Veja só, Jean, a Mediarb é a Câmara de Mediação e Arbitragem. A gente está sediados aqui dentro da SIC e também no Instituto Iguaçu, onde lá também tem arbitragem, né? Lá mais voltado para as questões trabalhistas. E aqui uma coisa mais ampla, aí, como a gente explicou no começo, né? A Mediarb surgiu aí do interesse da doutora Maria Andréia, que é a nossa sócia, o Lúcio Chicarelli e eu. A gente criou a Mediarb, desenvolvemos o software e estamos atuando há algum tempo no mercado, né? A parceria com a SIC surgiu porque, como você mencionou aí dos diversos produtos que a SIC tem, a gente buscou a SIC para tentar procurar um convênio, para fornecer para ela um convênio que pudesse atender as questões de mediação aos associados da SIC. Casualmente, nesse mesmo momento aí que a gente procurou a SIC também tinha procurado a OAB com a mesma intenção, de desenvolver um produto, como você mencionou vários aí, também me lembrei aqui do VidaSIC, a SIC está criando aí o ASIC Pay, que é uma forma de pagamentos, né, de operações financeiras. Então, a SIC tinha procurado a OAB para desenvolver um produto nesse sentido. E a OAB nos procurou para a gente ajudar no desenvolvimento desse produto. E aí a gente acabou celebrando esta parceria, ela nasceu em novembro do ano passado, e ela ficou um pouquinho suspensa em decorrência da pandemia, mas agora, a partir desse momento, nós estamos startando a operação MediaSIC, né? E é mais um produto novo aí que a SIC coloca à disposição dos seus associados. E quem não for associado e quer usufruir do serviço, pode procurar a SIC também. Vai poder fazer? Claro que vai. A MediaSIC vai atender sim. Tem uma diferencinha de tabela de valores ali, para o associado, lógico que ele tem que ter um incentivo, né, que beneficie, justamente essa a intenção da nossa parceria, mas ela é uma ferramenta, um serviço colocado a toda a população, de uma forma geral. Então a SIC tem contribuído bastante para o desenvolvimento de novas ferramentas e a Mediarb, vendo esta necessidade
e também tentando atender aos anseios do que a SIC questionou lá na OAB, a gente acabou sentando e surgiu a parceria aí. Essa é a live das 10h30 da SIC, então todos os dias úteis, sempre no mesmo horário, com assuntos extremamente interessantes, né? E todos eles, de uma certa forma, que têm uma relação próxima a esse novo cenário de adversidades que nós estamos vivendo, gerado pela crise, né, do coronavírus. Quero mais uma vez agradecer aqui a presença do Dr. Charles Lustosa e convidá-los a todos para participar dos nossos próximos encontros, né, sempre às 10h30, nesta quarta-feira com Edson Carolo, que vai informar sobre a Sociedade de Garantia de Crédito do Oeste do Paraná, a Garante Oeste. Na quinta-feira, a Elisângela Rosa do Sebrae vai informar como funciona a campanha Oeste Compra Oeste, que estimula compras no comércio local. E na sexta-feira nós teremos a participação do arquiteto e urbanista, que é empresário e ex-presidente da Cassiopar, o Mário César Costenaro, que vai dar detalhes sobre o associativismo diante da maior crise contemporânea. Eu quero lembrar a todos que o grande atrativo da live das 10h30 da SIC é a qualidade das informações que os nossos convidados compartilham, a exemplo do que fez aqui hoje o Dr. Charles Lustosa, que falou sobre esse instrumento tão interessante que é a mediação e arbitragem. Mais uma vez, doutor, em nome do presidente da SIC, Michel Lopes, do vice Genésio Pegoraro e de toda a diretoria da Associação Comercial, quero agradecer. Obrigado, Jean. A gente agradece aí também à SIC, ao Michel, ao Genésio, ao incentivo que a OAB tem dado para esta nova ferramenta. E eu queria frisar para o advogado. Advogado é um novo nicho de mercado para a advocacia, porque a Mediasic exige a participação do advogado para conferir a segurança jurídica. Então isso vai proporcionar para você, advogado, uma rotatividade mais célere dos seus honorários. Empresário, o produto é super interessante porque ele confere sigilo, a empresa vai precisar participar de licitações, de algumas chamamento público, alguma coisa, ela não vai ter certidão negativada. Você tem total controle de custos, de quanto você vai gastar. O processo é moderno e você sabe que ele é célere, ele vai demorar muito menos do que demora uma ação no judiciário. Então, utilizem a ferramenta, o telefone para acesso lá é 3321-1470, ou ligando direto no número geral da SIC, aí eles informam. Então, Jean, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar aqui para vocês. Não sei se já está no horário do nosso encerramento aí, né? Queria enfatizar que a cidade vive um momento de extrema cautela em relação à pandemia. Isso acaba gerando mais conflitos e isso gera demanda para o produto Mediasic. Espero que todos que queiram saber mais procurem. E quem for sair de casa, né, Jean, por favor, use máscara, tomem os devidos cuidados. Acho que todo mundo quer poder circular em breve aí com total liberdade, mas nesse momento a gente assim se insere nas restrições, né? A gente respeita as restrições e tentamos aí preservar a saúde de todos. Então, use máscara. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Charles. E um último recadinho a todos que nos acompanham, que é o seguinte: esse conteúdo vai ficar à disposição aqui no IGTV, a SIC Cascavel, no Instagram, pelas próximas 24 horas. E ele também estará disponível para consulta e compartilhamento no canal de YouTube da SIC, a SIC Cascavel. Mais uma vez, muito obrigado a todos e espero, né, a todos no nosso próximo encontro. Abraço, muito obrigado.